Então, minha gente, nós vamos começar aqui, né, a falar sobre reações orgânicas. Eu quero mostrar uma mídia aqui, né, de uma reação orgânica muito comum, que é a produção do nylon. Todos nós conhecemos o nylon, né, roupas que utilizam nylon, fios de nylon. Ele tem uma ampla aplicabilidade, né, hoje no nosso meio. Mas o nylon, vocês podem ver que ele vai ser produzido aí, né, quimicamente falando, mostrando a reação ali dele, a partir de determinado mecanismo, de determinada conjuntura, tá? Então, nessa aula de hoje a gente não pretende, né, que tu saia escrevendo a reação de produção do nylon e todo o mecanismo dela, mas sim só para ter uma noção do que a gente vai começar a conversar de agora em diante. Deixa eu dar um enter aqui. Olha ali a formação, a desidratação, né? Sai a água, une, sai outra água, vai unir de novo. E eu vou ter, ó, na verdade o que eu tive aqui? Eu tive a saída desse hidrogênio com essa hidroxila, esses dois vão sair, né? Eles vão se ligar e vai formar uma molécula de água. E aí essa estrutura vai se ligar nessa estrutura. O mesmo vai acontecer aqui. Essa hidroxila, né, ela vai sair, assim como esse hidrogênio vai sair, vai formar outra molécula de água, e aí eu vou ficar com ligações pendentes aqui, né, no nitrogênio e no carbono, eles vão se ligar. Olha de novo. Olha o que está acontecendo. Saiu a água, ligou no carbono, saiu a água, ligou de novo, tá? É assim que acontece. Esse é o mecanismo, né, da reação de produção aí, né, do nylon, por exemplo, tá? Bah, mas eu tenho que saber isso de cor, assim, Ronald? Não tem que saber isso de cor. A gente tem que saber os nomes desses processos. Eu tenho a eliminação da água numa primeira etapa, né? Depois eu tenho a adição desses dois dessas duas partes, né, dessas três partes na molécula, né? A gente está falando aí de um polímero, algo que são muitas partes, né? Meros partes. Então, é algo que tem muitas partes. Nesse sentido, eu estou querendo dizer, mostrar para você. Só que para haver essa união precisa primeiro ter a exclusão, né? A desidratação, a eliminação da água. É uma reação que envolve esses mecanismos aí, tá? Bom, gente, então assim, dentro das possibilidades, né? Ali a gente está vendo a reação de formação do nylon. É claro que aquilo ali é só uma possibilidade, tá? Dentre tantas outras. Então ali a gente tinha algumas reações, tá? E a gente vai começar aí a delinear, né? A classificar essas reações orgânicas, tá? Dentro da química, dentro da perspectiva daquilo que realmente nos interessa e é importante. E a partir disso, aqui nós temos a reação, né, as reações de substituição. Tá? Essas reações de substituição, elas dão origem, né, a muitos produtos que a gente acaba consumindo de uma forma direta ou de uma forma indireta, certo, gente? Então, a gente pode efetivamente observar, tá, que as reações de substituição elas vão fazer parte do nosso cotidiano por conta disso. Aqui eu tenho a história, né, comentando ali, né, a história de uma das substâncias que teve muito destaque, né, na imprensa, tá, por conta, né, vamos dizer assim, do efeito colateral negativo que ela produzia, né, que são os CFCs, né, os gases aí, né, o dicloro, difluoreto metano, né, que são gases aí, os chamados CFCs 12 ou freon, né, tinha um nome comercial,
que são gases extremamente tóxicos, né, para o nosso meio ambiente. Por quê? Porque eles destroem a camada de ozônio de uma forma sensacional. Então hoje eles são proibidos, tá? Proibidos no Brasil, a gente não usa mais, proibidos a nível mundial, tá? E nós não usamos mais, tá? Mas já muito realmente eles acabaram causando, né, danos na nossa camada de ozônio, tá? Esses gases aí, eles acabam reagindo, né, com o ozônio, até pela eletronegatividade do flúor e do cloro, e acabam deixando com que o ozônio vire O2 e aí a gente tem problema ambiental sério sobre isso, né? Bom, como é que é obtido então esse gás, esse diclorofluormetano? Né? De que maneira ele é obtido aqui? Então eu tenho o metano, é o CH4, tá? E o que vai acontecer aqui no metano? Ele vai sofrer aqui o que nós chamamos de substituição. Vou mostrar para vocês aqui por quê. Porque eu tenho no metano os hidrogênios ligados ao carbono. E ele é substituído por quem? Esses hidrogênios que estão ligados ao carbono. Olha o que eu tenho aqui no reagente, né? Te lembra que o que está à esquerda da seta é reagente. Então, aquilo que está à esquerda, sempre da minha seta, eu chamo de reagente. Aquilo que está à direita da minha seta, eu chamo de produto. Ele tem no reagente aqui, né, os hidrogênios que são substituídos pelos cloros. Observem, né? Sai o hidrogênio, entra o cloro. Olha só como é que ficou a molécula, né? Ela tinha aqui 4 hidrogênios, é o CH4, era o metano, e aí ela passa a ter 4 cloros, né? Aqui no produto, tá? Por quê? Porque acabou substituindo, né? Acabou fazendo ali a reação de substituição, né? De quem? Do hidrogênio pelo cloro, né? Então, esse é uma parte, né, da reação, tá, de produção do CFC12, que é o dicloro de fluormetano. É um processo, é um mecanismo que nós chamamos de reação de substituição. Troquei o hidrogênio pelo cloro. Aqui, depois eu pego esse produto, que acabou sendo o tetraclorometano, tá? Que também tem outras utilizações, o tetraclorometano, tá? Eu pego esse produto e vou reagi-lo com, se vocês repararem aqui, né, com ácido fluorídrico. Ali em cima eu reagi o metano com gás cloro. E aqui embaixo eu vou reagir o tetraclorometano com o gás flúor, com ácido fluorídrico, que é um ácido bem reativo e bem conhecido aí de todos nós. Uma situação importante, nas reações de substituição, em geral a gente tem, né, um hidrocarboneto reagindo com algum halogênio. Quem são os halogênios? Tá? Quem são os halogênios? Os halogênios são os elementos químicos lá, flúor, cloro, bromo e iodo, os elementos que estão na família 17 da tabela periódica, tá? Então, em geral aí aparece muito, né, essas reações ocorrendo, tá? Com, com os halogênios, tá? Por exemplo, o tetraclorometano ali, que a gente também, que é esse aqui que eu posso chamar de tetracloreto de carbono, né? Ele é uma substância tóxica, tá? Ele, em contato com o corpo humano, né? Ele vai afetar diversos tipos de órgãos,
tá? Ele é tóxico por contato com a pele, ele é tóxico por inalação, né? Ele é nocivo a organismos aquáticos, tá? Então, assim, é uma substância, né, que tem que ter bastante cuidado com ela, né? Então, eventualmente aí acontecem acidentes, né, por as pessoas não respeitarem aí esse tipo de situação. É uma substância que, em geral, não ponto de ebulição dela fica ali entre 70 e poucos, 75, 76, 77 graus Celsius, né? Então não tem lá um ponto de ebulição muito fora do padrão, não. Bom, mas aí aqui no segundo processo, né? Olha que outra reação de substituição acontecendo. Estou substituindo quem? Estou substituindo aqui, ó. Estou colocando um flúor no lugar do cloro. O outro flúor no lugar do outro cloro. E esses dois cloros que estão saindo estão se ligando a quem? Eles estão se ligando aos hidrogênios. E aí eu estou formando então o HCl. Observe que na formação do dicloro de fluormetano, nós temos então aqui, né, outro processo, dois processos de reações de substituição, tá? Em que no primeiro deles a gente substitui os 4 hidrogênios por 4 cloros. Esses hidrogênios que saem, eles vão se ligar aos outros cloros que tinha na molécula, porque o gás cloro, cada mol de gás cloro tem um átomo de cloro, né? E aí a gente vai fazer o HCl ali. Agora, aqui, pessoal, o que eu tenho? Aqui eu vou ter, né, a substituição de 2 átomos de cloro por flúor. O flúor ele desloca o cloro daqui, porque o flúor ele é mais eletronegativo que o cloro. Então ele tira o cloro dali, né, e vai ele ficar ligado ao carbono. Ele faz isso por 2 vezes, observe, né? Antes aqui eu só tinha cloros na molécula, agora eu tenho 2 fluoros aqui na molécula, tá? Ele fez isso então por 2 vezes. E esses cloros que saíram daqui, esses 2 cloros que saíram daqui, eles vão se ligar com os hidrogênios, tá? Então por isso que é uma substituição, eu troco uma coisa pela outra e formo também ácido clorídrico. Então nós chamamos esse processo, né, de reação de substituição. Um detalhezinho importante aqui também, o consumo anual de CFC a nível Brasil, né? Vocês podem ver como caiu, né, o consumo desse produto aqui, né? O diclorofluormetano. Onde é que ele aparece, Ronaldo? Gás de geladeira, gás de ar-condicionado, né? Para fazer refrigeração de gases, né? Esses gases servem para fazer refrigeração, tá? Em ar-condicionado, em geladeira, né? Na produção de extintores, enfim, é ampla a aplicabilidade dele. Mostrando isso de uma forma genérica, né, que eu estava falando aqui antes, eu vou ter então esse processo, tá? Onde eu tenho ali o R representando uma cadeia carbônica, pode ser alifática ou aromática, né? E sempre vai ter o que? A substituição de quem então? Do hidrogênio, né? Por uma molécula reativa, que em geral é uma molécula que tenha algum halogênio. Esse processo, então, é o processo de substituição. Sai o hidrogênio, né? Sai o hidrogênio e entra ou flúor, ou cloro, ou bromo, entra algum halogênio no lugar. E o hidrogênio que saiu vai se ligar, né, ao ânion daquele parceiro dele ali, tá? Esse processo a gente fala, né, que tem como principal produto o haleto de alquila. O haleto de alquila, então, é um composto orgânico, tá, que tem pelo menos um átomo de haleto, né? Lembra dos halogênios, os elementos químicos que estão na família 17 da tabela periódica. Então, é ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo ligado a uma cadeia carbônica. Eu chamo isso, né, ligado a um carbono, né, a um átomo de carbono insaturado. Eu chamo isso de haleto de alquila. Tá, gente? Então, basicamente aí sobre essa primeira parte do processo de reações de substituição,
seria isso, tá?